3, o mistério do universo. Item 76. Na tradição judaico-cristã, quer dizer criação é mais do que dizer natureza, porque tem a ver com um projeto do amor de Deus, onde cada criatura tem um valor e um significado. A natureza entende-se habitualmente como um sistema que se analisa, compreende e gere, mas a criação só se pode conceber como um dom que vem das mãos abertas do Pai de todos, como uma realidade iluminada pelo amor que nos chama a uma comunhão universal. 77. A palavra do Senhor criou os céus. Deste modo, identifica-se que o mundo procede não do caos, nem do acaso, mas de uma decisão que o exalta ainda mais. Há uma opção livre, expressa na palavra criadora. O universo não apareceu como resultado de uma onipotência arbitrária, de uma demonstração de força ou de um desejo de autoafirmação. A criação pertence à ordem do amor. O amor de Deus é a razão fundamental de toda a criação. Tu amas tudo aquilo quanto existe e não detestas nada do que fizeste, pois se odiasses alguma coisa, não a terias criado. Então, cada criatura é objeto da ternura do Pai, que lhe atribui um lugar no mundo. Até a vida efêmera do ser mais insignificante é objeto do seu amor. E naqueles poucos segundos de existência, ele envolve-o com seu carinho. Dizia São Basílio Magno que o Criador é também a bondade sem cálculos. E Dante Alighieri falava do amor que move o sol e as outras estrelas. Por isso, das obras criadas pode-se subir a sua amorosa misericórdia. 78. Ao mesmo tempo, o pensamento judaico-cristão desmitificou a natureza, sem deixar de a admirar pelo seu esplendor e imensidão, já não lhe atribui um caráter divino. Deste modo, ressalta ainda mais o nosso compromisso para com ela. Um regresso à natureza não pode ser feito à custa da liberdade e da responsabilidade do ser humano, que é parte do mundo, com o dever de cultivar as próprias capacidades para o proteger e desenvolver as suas potencialidades. Se reconhecermos o valor e a fragilidade da natureza e, ao mesmo tempo, as capacidades que o Criador nos deu, isso permite-nos acabar hoje com o mito moderno do progresso material ilimitado. Um mundo frágil, com um ser humano a quem Deus confia o cuidado do mesmo, interpela nossa inteligência para reconhecer como deveremos orientar, cultivar e limitar o nosso poder. 79. Nesse universo, composto por sistemas abertos, que entram em comunicação uns com os outros, podemos descobrir inumeráveis formas de relação e participação. Isso leva-nos também a pensar o todo como aberto à transcendência de Deus, dentro da qual se desenvolve. A fé permite-nos interpretar o significado e a beleza misteriosa do que acontece. A liberdade humana pode prestar a sua contribuição inteligente
para uma evolução positiva, como também acrescentar novos males, novas causas de sofrimento e verdadeiros atrasos. Isso dá lugar à apaixonante e dramática história humana, capaz de transformar-se num desabrochamento de libertação, de engrandecimento, salvação e amor, ou, pelo contrário, num percurso de declínio e mútua destruição. Por isso, a Igreja, com a sua ação, procura não só lembrar de cuidar da natureza, mas também e, sobretudo, proteger o homem da destruição de si mesmo. 80. Apesar disso, Deus, que deseja atuar conosco e contar com a nossa cooperação, é capaz também de tirar algo de bom dos males que praticamos, porque o Espírito Santo possui uma inventiva infinita, própria da mente divina, que sabe prover a desfazer os nós das vicissitudes humanas mais complexas e impenetráveis. De certa maneira, quis limitar-se a si mesmo, criando um mundo necessitado de desenvolvimento, onde muitas coisas que consideramos males, perigos ou fontes de sofrimento, na realidade fazem parte das dores de parto que nos estimulam a colaborar com o Criador. Ele está presente no mais íntimo de cada coisa, sem condicionar a autonomia da sua criatura. Isso dá lugar também à legítima autonomia das realidades terrenas. Esta presença divina, que garante a permanência e o desenvolvimento de cada ser, é a continuação da ação criadora. O Espírito de Deus encheu o universo de potencialidades que permitem que do próprio seio das coisas possa brotar sempre algo de novo. A natureza nada mais é do que a razão de certa arte, concretamente a arte divina, inscrita nas coisas, pela qual as próprias coisas se movem para um fim determinado, como se o mestre construtor de navios pudesse conceder à madeira a possibilidade de se mover a si mesma para tomar a forma da nave. 81. Embora suponha também processos evolutivos, o ser humano implica uma novidade que não se explica cabalmente pela evolução de outros sistemas abertos. Cada um de nós tem em si uma identidade pessoal, capaz de entrar em diálogo com os outros e com o próprio Deus. A capacidade de reflexão, o raciocínio, a criatividade, a interpretação, a elaboração artística e outras capacidades originais manifestam uma singularidade que transcende o âmbito físico e biológico. A novidade qualitativa, implicada no aparecimento de um ser pessoal dentro do universo material, pressupõe uma ação direta de Deus, uma chamada peculiar à vida e à relação de um tu com outro tu. A partir dos textos bíblicos, consideramos o ser humano como sujeito, que nunca pode ser reduzido à categoria de objeto. 82. Mas seria errado também pensar que outros seres vivos devam ser considerados como meros objetos, submetidos ao domínio arbitrário do ser humano. Quando se propõe uma visão da natureza unicamente como objeto de lucro e interesse, isso comporta
graves consequências também para a sociedade. A visão que consolida o arbítrio do mais forte favoreceu imensas desigualdades, injustiças, violências para a maior parte da humanidade, porque os recursos tornam-se propriedade do primeiro que chega ou de quem tem mais poder. O vencedor leva tudo. O ideal de harmonia, justiça, fraternidade e paz que Jesus propõe situa-se nos antípodas de tal modelo, como ele mesmo se expressou ao compará-lo com os poderes de seu tempo. Sabeis que os chefes das nações as governam como seus senhores, e que os grandes exercem sobre elas o seu poder. Não seja assim entre vós. Pelo contrário, quem entre vós quiser fazer-se grande, seja vosso servo. 83. A meta do caminho do universo situa-se na plenitude de Deus, que já foi alcançada por Cristo ressuscitado, fulcro da maturação universal. E assim juntamos mais um argumento para rejeitar todo e qualquer domínio despótico e irresponsável do ser humano sobre as outras criaturas. O fim último das restantes criaturas não somos nós, mas todas avançam juntamente conosco e através de nós para a meta comum que é Deus, numa plenitude transcendente, onde Cristo ressuscitado tudo abraça e ilumina. Com efeito, o ser humano dotado de inteligência e amor e atraído pela plenitude de Cristo é chamado a reconduzir todas as criaturas a seu Criador. 4. A mensagem de cada criatura na harmonia de toda a criação. 84. O fato de insistir na afirmação de que o ser humano é a imagem de Deus não deveria fazer-nos esquecer que cada criatura tem uma função e nenhuma é supérflua. Todo o universo material é uma linguagem do amor de Deus, do seu carinho sem medida por nós. O solo, a água, as montanhas, tudo é carícia de Deus. A história da própria amizade com Deus desenrola-se sempre num espaço geográfico que se torna um sinal muito pessoal, e cada um de nós guarda na memória lugares cuja lembrança nos faz muito bem. Quem cresceu no meio de montes, quem na infância se sentava junto do riacho a beber, ou quem jogava numa praça do seu bairro, quando volta a esses lugares, sente-se chamado a recuperar a sua própria identidade. 85. Deus escreveu um livro estupendo, cujas letras são representadas pela multidão de criaturas presente no universo. E justamente afirmaram os bispos do Canadá que nenhuma criatura fica fora dessa manifestação de Deus. Desde os panoramas mais amplos às formas de vida mais frágeis, a natureza é um manancial incessante de encanto e reverência. Trata-se de uma contínua revelação do divino. Os bispos do Japão, por sua vez, disseram algo muito sugestivo. Sentir cada criatura que canta o hino da sua existência é viver jubilosamente no amor de Deus e na esperança. Essa contemplação da criação permite-nos descobrir qualquer ensinamento que Deus nos quer transmitir através de cada coisa. Porque
Para o crente, contemplar a criação significa também escutar uma mensagem, ouvir uma voz paradoxal e silenciosa. Podemos afirmar que, ao lado da revelação propriamente dita, contida nas Sagradas Escrituras, há uma manifestação divina no despontar do sol e no cair da noite. Prestando atenção a essa manifestação, o ser humano aprende a reconhecer-se a si mesmo na relação com outras criaturas. Eu expresso-me exprimindo o mundo, exploro a minha sacralidade, decifrando a do mundo. 86. O conjunto do universo, com suas múltiplas relações, mostra melhor a riqueza inesgotável de Deus. São Tomás de Aquino sublinhava, sabiamente, que a multiplicidade e a variedade provém da intenção do primeiro agente, o qual quis que o que falta a cada coisa para representar a bondade divina seja suprido pelas outras, pois a sua bondade não pode ser convenientemente representada por uma só criatura. Por isso, precisamos de individuar a variedade das coisas nas suas múltiplas relações. Assim, compreende-se melhor a importância e o significado de cada criatura, se a contemplarmos no conjunto do plano de Deus. Tal é o ensinamento do catecismo. A interdependência das criaturas é querida por Deus. O sol e a lua, o cedro e a florzinha, a águia e o pardal, o espetáculo das suas incontáveis diversidades e desigualdades significa que nenhuma criatura se basta a si mesma. Elas só existem na dependência uma das outras, para se completarem mutuamente no serviço uma das outras. 87. Quando nos damos conta do reflexo de Deus em tudo que existe, o coração experimenta o desejo de adorar o Senhor por todas as suas criaturas e juntamente com elas, como se vê nesse gracioso cântico de São Francisco de Assis. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu Senhor, irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e pelas estrelas que no céu formaste claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar, pela nuvem, pelo sereno e todo o tempo com o qual as tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é tão útil e humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite. Ele é belo e alegre, vigoroso e forte. 88. Os bispos do Brasil sublinharam que toda a natureza, além de manifestar Deus, é lugar da sua presença. Em cada criatura habita o seu espírito vivificante, que nos chama a um reconhecimento com ele. A descoberta dessa presença estimula em nós o desenvolvimento das virtudes ecológicas. Mas quando dizemos isso, não esqueçamos que há também uma distância
infinita, pois as coisas desse mundo não possuem a plenitude de Deus. Esquecê-lo, aliás, também não faria bem às criaturas, porque não reconheceríamos o seu lugar verdadeiro e próprio, acabando por lhes exigir indevidamente aquilo que, na sua pequenez, não nos podem dar. 5. Comunhão universal. 89. As criaturas deste mundo não podem ser consideradas um bem sem dono. Todas são tuas, ó Senhor, que amas a vida. Isso gera a convicção de que nós e todos os seres do universo, sendo criados pelo mesmo Pai, estamos unidos pelos laços invisíveis e formamos uma espécie de família universal, uma comunhão sublime que nos impele a um respeito sagrado, amoroso e humilde. Quero lembrar que Deus nos uniu tão estreitamente ao mundo que nos rodeia que a desertificação do solo é como uma doença para cada um, e podemos lamentar a extinção de uma espécie como se fosse uma mutilação. 90. Isso não significa igualar todos os seres vivos e tirar ao ser humano aquele seu valor peculiar, que simultaneamente implica uma tremenda responsabilidade. Também não requer uma divinização da Terra, que nos privaria da nossa vocação de colaborar com ela e proteger a sua fragilidade. Essas concepções acabariam por criar novos desequilíbrios na tentativa de fugir da realidade que nos interpela. Às vezes, nota-se a obsessão de negar qualquer preeminência à pessoa humana, conduzindo-se uma luta em prol das outras espécies que não se vê na hora de defender igual dignidade entre os seres humanos. Devemos, certamente, ter a preocupação de que os outros seres vivos não sejam tratados de forma irresponsável, mas deveriam indignar-nos, sobretudo, as enormes desigualdades que existem entre nós, porque continuamos a tolerar que alguns se considerem mais dignos que outros. Deixamos de notar que alguns se arrastam numa miséria degradante, sem possibilidades reais de melhoria, enquanto outros não sabem sequer o que fazer com o que têm. Ostentam vaidosamente uma superioridade suposta e deixam atrás de si um nível de desperdício tal que seria impossível generalizar sem destruir o planeta. Na prática, continuamos a admitir que alguns se sintam mais humanos que outros, como se tivessem nascido com maiores direitos. 91. Não pode ser autêntico um sentimento de união íntima com os outros seres da natureza se, ao mesmo tempo, não houver no coração ternura, compaixão, preocupação pelos seres humanos. É evidente a incoerência de quem luta contra o tráfico de animais em risco de extinção, mas fica completamente indiferente perante o tráfico de pessoas. Desinteressa-se dos pobres ou procura destruir outro ser humano de que não gosta. Isso compromete o sentido da luta pelo meio ambiente. Não é por acaso que São Francisco, no cântico onde louva a Deus pelas criaturas, acrescenta o seguinte: louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor. Tudo está interligado. Por isso, exige-se uma preocupação pelo meio ambiente, unida ao amor sincero pelos seres humanos
é um compromisso constante com os problemas da sociedade. 92. Além disso, quando o coração está verdadeiramente aberto a uma comunhão universal, nada e ninguém fica excluído dessa fraternidade. Portanto, é verdade também que a indiferença e a crueldade com as outras criaturas desse mundo sempre acabam, de alguma forma, por repercutir no tratamento que reservamos aos outros seres humanos. O coração é um só. E a própria miséria que leva a maltratar um animal não tarda a manifestar-se na relação com as outras pessoas. Todo o encarniçamento contra qualquer criatura é contrário à dignidade humana. Não podemos considerar-nos grandes amantes da realidade se excluímos os nossos interesses, alguma parte dela. Paz, justiça e conservação da criação são três questões absolutamente ligadas, que não se poderão separar, tratando-as individualmente sob pena de cair novamente no reducionismo. Tudo está relacionado. E todos nós, seres humanos, caminhamos junto como irmãos e irmãs numa peregrinação maravilhosa, entrelaçados pelo amor que Deus tem a cada uma de suas criaturas e que nos une também, com terna afeição ao irmão Sol, à irmã Lua, ao irmão Rio e à Mãe Terra. 6. Comum dos bens. O destino comum dos bens. Hoje, crentes e não crentes estão de acordo que a Terra é essencialmente uma herança comum, cujos frutos devem beneficiar a todos. Para os crentes, isso torna-se uma questão de fidelidade ao Criador, porque Deus criou o mundo para todos. Por conseguinte, toda a abordagem ecológica deve integrar uma perspectiva social que tenha em conta os direitos fundamentais dos mais desfavorecidos. O princípio da subordinação da propriedade privada ao destino universal dos bens e, consequentemente, o direito universal ao seu uso é uma regra de ouro do comportamento social e o primeiro princípio de toda a ordem ético-social. A tradição cristã nunca reconheceu como absoluto ou intocável o direito à propriedade privada e salientou a função social de qualquer forma de propriedade privada. São João Paulo II lembrou esta doutrina com grande ênfase, dizendo que Deus deu a terra a todo o gênero humano, para que ela sustente todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar ninguém. São palavras densas e fortes. Insistiu que não seria verdadeiramente digno do homem um tipo de desenvolvimento que não respeitasse e promovesse os direitos humanos pessoais e sociais, econômicos e políticos, incluindo os direitos das nações e dos povos. Com grande clareza, explicou que a Igreja defende, sim, o legítimo direito à propriedade privada, mas ensina, não com menor clareza, que sobre toda a propriedade particular pesa sempre uma hipoteca social, para que os bens sirvam ao destino geral que Deus lhes deu. Por isso, afirma que não é, segundo o desígnio de Deus, gerir esse dom de modo tal que seus benefícios aproveitem só
alguns poucos. Isso põe seriamente em discussão os hábitos injustos de uma parte da humanidade. 94. O rico e o pobre têm igual dignidade, porque quem os fez ambos foi o Senhor. Ele criou o pequeno e o grande, e faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus. Isso tem consequências práticas, como explicam os bispos do Paraguai. Cada camponês tem direito natural de possuir um lote razoável de terra, onde possa estabelecer o seu lar, trabalhar para a subsistência da sua família e gozar de segurança existencial. Esse direito deve ser de tal forma garantido que seu exercício não seja ilusório, mas real. Isso significa que, além do título de propriedade, o camponês deve contar com meios de formação técnica, empréstimos, seguros e acesso ao mercado. 95. O meio ambiente é um bem coletivo, patrimônio de toda a humanidade e responsabilidade de todos. Quem possui uma parte é apenas para administrar em benefício de todos. Se não o fizermos, carregamos na consciência o peso de negar a existência aos outros. Por isso, os bispos da Nova Zelândia perguntavam-se que significado possa ter o mandamento não matarás, quando uns 20% da população mundial consomem recursos numa medida tal que roubam às nações pobres e às gerações futuras aquilo que necessitam para viver. 7. O olhar de Jesus. 96. Jesus retoma a fé bíblica no Deus Criador e destaca um dado fundamental: Deus é Pai. Em colóquio com seus discípulos, Jesus convidava-os a reconhecer a relação paterna que Deus tem com todas as criaturas e recordava-lhes com comovente ternura como cada uma delas era importante aos olhos dele. Não se vendem 5 pássaros por 2 pequeninas moedas? Contudo, nenhum deles passa despercebido diante de Deus. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e o vosso Pai Celeste alimenta-as. 97. O Senhor podia convidar os outros a estar atentos à beleza que existe no mundo, porque ele próprio vivia em contato permanente com a natureza e prestava-lhe uma atenção cheia de carinho e admiração. Quando percorria os 4 cantos da sua terra, detinha-se a contemplar a beleza semeada por seu pai e convidava os discípulos a individuarem nas coisas uma mensagem divina. Levantai os olhos e vede os campos que estão doirados para a ceifa. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. É a menor de todas as sementes, mas depois de crescer, torna-se a maior planta do horto e transforma-se numa árvore. 98. Jesus vivia em plena harmonia com a criação, com grande maravilha dos outros. Quem é este? Quem é a quem até o vento e o mar obedecem? Não se apresentava como um asceta separado do mundo ou inimigo das coisas aprazíveis da vida. Falando de si mesmo, declarou: veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: aí está um glutão bebedor de vinho. Encontrava-se longe das filosofias que desprezavam o corpo, a matéria e as realidades desse mundo.
Todavia, ao longo da história, esses dualismos combalidos tiveram notável influência em alguns pensadores cristãos e desfiguraram o Evangelho. Jesus trabalhava com suas mãos, entrando diariamente em contato com a matéria criada por Deus para moldar com a sua capacidade de artesão. É digno de nota que a maior parte de sua existência terrena tenha sido consagrada a essa tarefa, levando uma vida simples, que não despertava maravilha alguma. Não é ele, o filho do carpinteiro, o filho de Maria? Assim santificou o trabalho, atribuindo-lhe um valor peculiar para o nosso amadurecimento. Então, João Paulo II ensinava que, suportando o que há de penoso no trabalho em união com Cristo crucificado por nós, o homem colabora, de alguma forma, com o Filho de Deus na redenção da humanidade. 99. Segundo a compreensão cristã da realidade, o destino da criação inteira passa pelo mistério de Cristo, que nela está presente desde a origem. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O prólogo do Evangelho de São João mostra a atividade criadora de Cristo como palavra divina, Logos. Mas o mesmo prólogo surpreende ao afirmar que esta palavra se fez carne. Uma pessoa da Santíssima Trindade inseriu-se no universo criado, partilhando a própria sorte com ele até a cruz. Desde o início do mundo, de modo singular, peculiar, a partir da encarnação, o mistério de Cristo opera veladamente no conjunto da realidade natural, sem com isso afetar sua autonomia. 100. O Novo Testamento não nos fala só de Jesus terreno e de sua relação tão concreta e amorosa com o mundo. Mostra-nos-lo também como ressuscitado e glorioso, presente em toda a criação com seu domínio universal. Foi nele que aprouve a Deus fazer habitar toda a plenitude, por ele e para ele conciliar todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Isso lança-nos para o fim dos tempos, quando o Filho entregar ao Pai todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Assim, as criaturas deste mundo já não nos parecem como uma realidade meramente natural, porque o ressuscitado as envolve misteriosamente e guia para um destino de plenitude. As próprias flores do campo e as aves que ele, admirado, contemplou com seus olhos humanos, agora estão cheias de sua presença luminosa.